Eu sou Karen Parada e você está assistindo a TV Com Sorocaba. Programa Karen Parada Entrevista de hoje vai falar sobre arte. Eu estou recebendo aqui com muita honra e gratidão a Silvana Sarti. Ela que é artista visual, performer, atriz de teatro, formada em letras e desenho. Seja muito bem-vinda, Silvana, tudo bem? Tudo bem, Karen? Muito obrigada. Estou super feliz com esse convite, viu? Nesse momento é muito importante para a gente divulgar a nossa arte. Obrigada mesmo. Para começar, já vou comentar que lindo essas pinturas atrás de você aí, esses quadros. Aqui é meu espaço de trabalho, é meu ateliê. E eu escolhi algumas coisas que são os trabalhos que eu estou fazendo no momento, são pinturas a óleo. Obrigada. Conta para a gente, então, primeiramente, quem é a Silvana? A Silvana é uma figurinha que nasceu em Sorocaba, mas eu fui criada em Brigadeiro Tobias. Meus pais, meus avós, meus bisavós eram de lá, né? E eu tive essa sorte, assim, de crescer muito perto da natureza, né? E também o meu quintal de brincar era a casa da Marquesa de Santos, Karen, para você ter uma ideia. Então, eu tinha um lugar, assim, histórico, né? E curioso é que eu sempre gostei mesmo disso, dessa coisa da história, do antigo. E quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu queria ser ou arqueóloga ou museóloga. De onde a pessoa tirou, né? Mas era mesmo uma criança muito atenta a detalhes, a essas coisas. Eu gostava muito, em casa tinha muitas coisas assim antigas, e isso me fascinava. Acho que a Silvana sai daí mesmo, dessa curiosidade. E aí que você descobriu, então, que a arte estava surgindo na sua vida, né? E como que ela se manifestou profissionalmente para você? Então, eu nem sabia que era arte, né? Esse olhar era um olhar já artístico, mas meu pai gostava muito de desenhar, e ele desenhava muito bem. Aliás, meu pai e minha mãe, para música, também eram assim, e dança, eram super apaixonados dessas coisas, né? Então, eu sempre ouvi muita música boa em casa, e eu quis fazer curso de desenho, e naquele tempo tinha uma única escola aqui em Sorocaba, Arquimedes, e eu devo muito a essa escola e ao querido professor João Marinho Marins, desculpa, José Maria Marins, que inclusive, infelizmente, faleceu há pouco tempo, né? Mas foi uma pessoa que realmente me introduziu, assim, no mundo do desenho, da pintura e da arte. Essa parte de técnica e de criatividade, assim, foi uma base muito sólida para mim. Essa escola realmente foi mesmo, foi onde iniciou, né? E é uma coisa que eu trago até hoje. Hoje eu dou aula e eu vejo quanto que eu tiro ainda dessas aulas, que é muito tempo atrás, né? Quais as técnicas que você usa como artista visual, Silvana? Então, eu uso... as minhas poéticas são muito ligadas à natureza e a essa cosmovisão indígena, ameríndia, né?
de você pensar o mundo como a natureza como esse todo, né? A Terra como esse organismo vivo que interage, e nós somos parte, interagimos com ela. E então, para cada tipo de poética que eu vou utilizar, eu escolho uma técnica que, em geral, pode ser pintura a óleo, pode ser o desenho. Eu gosto muito também de montar objetos com coisas naturais, tipo cabelo, plumas, madeira que eu encontro por aí. Assim, eu até acho assim, nossa, se alguém abre minha bolsa, vai falar, gente, que pessoa esquisita, né? Que esse monte de galinho nessa bolsa? E é por aí, né? E também a fotografia me auxilia muito em tudo isso. Às vezes, como foto mesmo, né? Como expressão artística, ou como referência, porque tem coisas que a gente não pode levar para casa, né? Não cabe na bolsa. Então, a fotografia, ela entra aí para ajudar. E eu tive a sorte... Oi? Não, pode falar. Desculpa. Então, eu tive a sorte de, quando eu morei na Itália, fazer um curso numa escola de restauro, né, de bens arquitetônicos, e lá eu aprendi as técnicas históricas, né, de pintura mural. Então, eu até deixei aqui do lado para mostrar que são, olha, pigmentos minerais, né? Então, esse tipo de material eu também utilizo, tá? Mas não como... eu utilizo a técnica antiga, mas com temas mais contemporâneos, ligados sempre ao contemporâneo, mas utilizando essas técnicas históricas. E nas performances, o que você tenta assim transmitir, do que você se utiliza, como que é todo esse trabalho assim para Silvana? Então, a performance, ela entrou faz mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, quando eu voltei para o Brasil, né? Na verdade, iniciou lá, porque eu já fiz as primeiras performances, indícios de performance, né? Quando eu estava voltando para cá, porque eu não sabia muito bem, assim... eu sabia que eu queria voltar assim 100% para a arte, né? Mas ainda as coisas estavam se desenhando. E eu fiz umas fotos minhas, né? Muito performáticas. E isso, quando eu voltei, se tornou o projeto Mulher Minotauro. E em geral, o que eu uso para performance é uma forma, para mim, a performance é uma forma de ritualizar as coisas do cotidiano, né? Então, transformar essas coisas aqui muito comuns, que é o dia a dia da gente, mas que são coisas tão importantes que eu acho que a gente tem que pôr num altar, que a gente tem que realçar, que a gente tem que pôr holofotes nela. Então, eu me utilizo muito de pintura corporal. Para mim, assim, o figurino, entre aspas, né? O que você vai usar tem muita importância na performance, a palavra, às vezes, até a palavra também importa muito para mim, sabe? Embora seja mais visual mesmo, mas eu gosto também de introduzir algumas coisas de palavra. Eu vou pedir para a Renata, aqui na minha produção, exibir para a gente uma performance que eu encontrei sua no YouTube. Vamos acompanhar.
Muito bom, Silvana, parabéns. Fala um pouquinho para a gente dessa performance. Então, essa performance, ela faz parte de um projeto chamado Trilogia da Vida, que iniciou aqui no Brasil com a Anima... ela se chama Anima Transcendente, Alegoria da Alma Mineral. E a primeira é a Alma Latente, Alegoria da Alma Vegetal, que eu fiz aqui junto com o Fábio Florentino, que é um artista visual maravilhoso de Iperó, e nós fizemos num bosque, porque a ideia era mostrar que não existe uma separação entre homem e natureza, nós somos natureza, então eu uso o meu corpo para mostrar essa integração, essa união, essa coisa que não pode ser destacada, né? E eu utilizo muito, eu gosto muito da escultura, então eu utilizo o meu corpo como se fosse uma escultura que acabou de ser feita, né? Eu usei esse pozinho assim, que é uma farinha muito fina, né? Para ter essa sensação de que acabou de ser esculpido, né? E a ideia é justamente essa, é o mundo mineral que tem na gente. Então, você tem cálcio, né? Você tem ferro, você tem todos os minerais, nós somos compostos de minerais, né? E o mundo vegetal também foi o mesmo processo, e depois, na Itália, eu fiz a segunda parte, que chama-se Anima Manifesta, Alegoria da Alma Selvagem, que aí a alma já está manifestada, né, no animal. É muito mais fácil a gente pensar numa alma, num animal, do que numa pedra e num vegetal. E, no entanto, para a cultura ameríndia, para as religiões africanas e também as asiáticas, tudo isso é muito natural para eles, é muito já um pouco óbvio, né? E nessa que você apresentou, tem a música do Giuseppe Laudana, que é um músico fantástico que eu conheci em Vicenza, né, na Itália, quando eu fui fazer a Alma Manifesta, e ele fez uma composição para cada trecho da trilogia da vida. Eu tive essa sorte, esse presente incrível desse músico fantástico compor para a minha obra. Então, ela tá ficou mais recheada, né, porque tem essa música também. E o fotógrafo foi a Ana Rosa Marques, que é uma super amiga, que é daqui, mas mora em São Luís do Maranhão. Aí ela veio, nós fizemos na Fazenda Santa Cecília, que é um lugar que tem uns minérios, então você vê essas pedras, a cor da terra, que é muito bonita, e tudo foi encontrado no próprio local. Nós sabíamos o que nós iríamos fazer, mais ou menos, e lá nós fomos acrescentando esses objetos, essas coisas que encontramos no local. Já são quantos anos de carreira, Silvana? Eu considero 10 anos, porque, embora eu nunca tenha parado, né, eu, assim, ativamente mesmo, divulgando e fazendo exposições, são 10 anos. Fala para a gente, então, sobre as suas exposições também. Eu sei que você fez algumas aí bem importantes para a sua trajetória, inclusive fora do país, né? Como você falou para a gente também. Qual foi, assim, tem uma mais marcante ou que foi importante para você? Claro que todas são importantes, né? Mas cita algumas, assim, que te deram um maior destaque. Então, acho que, assim, logo que eu voltei para o Brasil, eu recebi uma confirmação de que eu iria expor na Suíça, porque lá tem um projeto que chama Arte no Hospital.
hospital, que quando eu morava lá, eu me inscrevi e... Só que eu voltei e aí que eles me chamaram, porque era uma coisa muito concorrida, que é um projeto da Unesco, que você expõe dentro do hospital, porque eles têm essa ideia assim de que você tem que humanizar, tem que levar a arte próxima das pessoas, e o hospital lá é um local também onde as pessoas vão fazer consultas e vão fazer exames. Então, tem uma movimentação muito grande, né? E aí, assim, eu tive um ano para preparar essa exposição e foi uma loucura, porque eu inventei de fazer pinturas a óleo, e óleo é uma coisa que depende muito de tempo, é um trabalho, assim, muito, né, trabalho mesmo braçal até, né, e de esperar secar, e de poder, né, para poder continuar e tudo mais. Então, essa para mim assim foi um marco, porque foi a primeira exposição da volta, né? E logo foi num lugar fora, né? Fora do Brasil, e isso assim, ter a arte da gente reconhecida num lugar que não é o nosso é bastante importante. E depois, quando eu voltei, que eu fiz a Mulher Minotauro aqui na Galeria da Fernanda Monteiro, foi também muito bom, porque ali eu pude explorar várias outras linguagens, não só a pintura, mas eu fiz objetos, eu fiz fotografia, fiz uma video performance também, que isso tudo tá no meu canal YouTube, né? Para quem depois quiser ver, a gente deixa as referências. Com certeza. Não posso esquecer, Karen, perdão, de falar sobre um projeto maravilhoso no MAX, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Eu ia te falar isso agora. Nossa, foi muito importante, porque foi, inclusive, um projeto premiado, né? Que quando eu voltei, também eu tinha uma questão muito grande com essa coisa das visitas aos museus, né? E de acessibilidade. E a parte de acessibilidade para pessoas com deficiência visual me incomodava um pouco, porque normalmente eles fazem aqueles modelos táteis, né, que te dão a forma da pintura, né? Mas só que a pintura vai muito além da forma, né? Não adianta de dizer, aqui tem um copo, tem uma garrafa, mas o que é que sentimento está por trás disso, né? E como passar isso para uma pessoa que não enxerga? E aí eu comecei, como eu adoro música, eu comecei a pesquisar uma forma de apresentar essas obras com música. E, na época, o Max ainda era ali no Chalé Francês, e eu passei esse projeto para Cristina Delagnese, ela super topou, aí tornou isso uma coisa maior, foi feito com mais pessoas que fizeram maquetes, do museu, inclusive, né? Porque também a gente notou, trabalhando com as pessoas com deficiência visual, que eles também queriam conhecer o local, né? Não só a obra, mas o prédio, a própria arquitetura. Então, foi feita essa parte não fui eu que fiz, mas foi feita uma maquete, né, do prédio, do Chalé Francês, e que as pessoas podiam tocar, e depois fizeram a visita comigo. E disso surgiu a ideia de fazer, quer dizer, na verdade, para o museu, ele já tinha essa necessidade de ampliar essa parte de acessibilidade, né? E eles criaram um projeto chamado Olhar Sensível, e aí eu fui chamada para fazer a coordenação desse projeto, que foi fantástico, inclusive ganhou o prêmio Ibermuseus, e fiz junto com o Teco Barbeiro também, que é um fotógrafo que tem baixa visão,
E essas pessoas... também, né? Isso, jornalista também. E as pessoas que fizeram esse curso com a gente, né, esse curso que era um curso de fotografia, depois foi feita uma exposição, inclusive com uma parceria com a Facens, com o FabLab, que fez em 3D esses modelos das fotografias, né, que é deles em 3D, e também o Senai de Itu, que fez a parte de Braille e outros tipos de acessibilidade. Então, foi uma coisa muito completa. Para quem enxerga, pôde ter a experiência de tentar também usar o tato e usar os outros sentidos, né, a audição, essa percepção do ambiente, para entender um pouco como é esse mundo dessas pessoas que desenvolveram outras habilidades para suprir aquela que não tem. Então, foi um projeto fantástico, assim. E fala para mim, a Silvana Sarti, a Silvana como pessoa, como que você vê para você, qual é a importância, o que você poderia falar para a gente de espaços sorocabanos, né, como o MACS, né, que é o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, né? Temos o museu, né, da Estrada de Ferro, o museu que tem lá no Zoológico Quinzinho de Barros, né? O próprio Chalé Francês, Palacete Scarpa, aqui na região central, a Estrada de Ferro, né, Sorocabana, ali, são marcos, pontos turísticos, né, belíssimos, patrimônio histórico da cidade. Para você, como artista visual, o que eles significam para você, esses e tantos outros, né? Karen, que bom que você me perguntou isso, porque há pouco tempo atrás nós vimos a destruição de um local histórico muito importante, que é a vila do Doutor Estilitano, ali numa travessa da 7 de setembro, né? A própria casa dele. Eu acho que a história somos nós, né? Se você não mantém esses lugares e não deixa esses lugares abertos para visitação, para as pessoas conhecerem, né? Nós perdemos a nossa identidade. Então, quem somos? O que é ser sorocabano? Né? A nossa cidade é uma cidade muito antiga, né? Ela está muito ligada ao início mesmo do nosso país, a fábrica de ferro em Iperó. Então, tudo isso, nós somos constituídos disso, são as nossas raízes. Se a gente perde a raiz, a gente vai estar vagando por aí sem ser nada, né? É muito doloroso para mim ver um patrimônio histórico que não é cuidado, ou que é mesmo destruído, né? Porque é um pedaço da gente que cai, né? E principalmente para as novas gerações, que como passar quem somos nós, né? Eu acho que um dos marcos mais lindos que a gente tem na cidade é justamente uma obra de arte que foi feita há pouquíssimo tempo, que pouca gente observa, né? Mas está num lugar icônico da cidade, que é a Praça da Matriz. Nessa praça tem um prédio que foi construído por um engenheiro fabuloso aqui, que é um prédio que ele é todo sinuoso assim, e o artista nunca escolheu esse prédio para deixar uma obra, né, do Frestas, do Sesc, chamada Os Fundadores. Porque justamente quem são os fundadores, né? Quem é que estava aqui, mesmo antes dos bandeirantes?
eram os guaranis, os indígenas, e eles estão ali, grandes, lindos, fortes, e somos nós, essa é a nossa raiz mais profunda, né? E eu acho que a gente tem que conhecer todas. Então, para mim, ali é um lugar muito, muito emblemático, porque a praça também ela era um local como você, como jornalista, né, Karen, sabe que a história ela tem um local onde ela se manifesta, né? As manifestações eram apresentadas ali. O Monsenhor João Soares vem rezar para Sorocaba se livrar da peste naquele lugar, né? Então, você imagina o quanto de história que tem, e a tristeza ver que aquela praça, ela virou uma passagem. Ela não tem um banco para você sentar, ela não tem uma árvore para te proteger do sol, até a essência dela mais profunda foi arrancada, que foram aquelas pedras de Portugal, aquelas pedras portuguesas que formavam uma rosa dos ventos, que antigamente tinha, que é uma coisa também que muitas cidades se preocupam por preservar, né? Que é esse calçamento histórico, foi tirado, né? Então, para onde a gente vai flutuar, né? Então, o chão da gente, onde a gente põe o pé da gente, foi tirado, né? Para mim, isso é muito importante e doloroso até. E mudando um pouquinho de assunto, agora em 2020, nós passamos por essa pandemia aí, não só aqui, né, mas o mundo aprendeu a se reinventar. Como a Silvana Sarti adaptou a sua arte, as suas performances, o seu trabalho, nos meses em que era você e o público numa tela, vamos dizer assim, né? Porque a tela do celular, do notebook, ela se transformou numa tela viva. Sim, verdade. Assim, a gente teve mesmo que se reinventar, porque a impossibilidade, né, do encontro, e é muito difícil porque a nossa arte ela é feita do encontro, né, ela é feita do outro, principalmente a performance, ela tem essa necessidade desse retorno. Então, para mim, eu comecei a observar mesmo a minha casa, as minhas coisas, como que essas coisas influenciavam naquilo que eu estava sentindo. Num primeiro momento, eu comecei a fazer muito áudio, porque eu sentia que eu não ia mais sair desse lugar, era tudo muito novo, muito inusitado, né, Karen? É uma coisa que, assim, nunca ninguém passou por isso, e como você mesma disse, em um nível mundial, né, todas as pessoas, né, tendo que se reinventar, que procurar novas formas de expressão. E eu moro sozinha, então eu queria muito fazer vídeos, mas eu tinha sempre esse problema técnico, né, do como você vira um polvo com 1000 tentáculos, né, um segura o celular, o outro, né, vai fazendo essas coisas, mas aí eu fui criando mecanismos, né, utilizando o que tinha mesmo em casa para chegar a fazer essas coisas. E também para mim foi bem complicado, porque eu estava pronta para partir para a Argentina, que em fevereiro tem uma manifestação muito importante lá chamada SOS Tierra, onde se encontram vários performers, eu iria me apresentar lá, já tinha até 2 apresentações, e ia também expor numa pequena galeria dentro de um mercado, a trilogia da vida, né?
E aí eu tive que adiar tudo isso, mas nós acabamos fazendo isso online. E aí eu aprendi e me coloquei à prova mesmo para perceber que o sentimento, quando ele é forte, né, ele ultrapassa mesmo esses meios tecnológicos, porque a gente sempre duvidava um pouco disso, né, Karen? A gente pensava assim, ai meu Deus, mas essa tela fria, essa coisa que não tem interação, mas eu acho que quando você põe mesmo o sentimento e você está próximo também, né? Você recebe mesmo também um feedback que é depois, né? Na verdade não é na hora que você está fazendo, mas que é muito válido também. Acho que foi muito importante para todos, né? Aprender a utilizar essas novas tecnologias. Aproveitando isso, então, deixa para gente as suas redes sociais, o seu canal do YouTube, para quem quer acompanhar o seu trabalho, ficou curioso para ver o que ainda não viu, põe um pouquinho para a gente da Silvana Sarti, para quem está em casa poder acompanhar, né? Ah, legal. Então, meu canal no YouTube é Silvana Sarti, S-A-R-T-I. O meu Instagram é sarti, sarti.silva. O meu tem um blog que se chama Caminhando, então, colocando Caminhando, blog Silvana Sarti, WordPress, é bem fácil encontrar também. E meu site é pela Wix, W-I-X, é sempre Silvana Sarti, eu sempre uso esse nome, né, para facilitar um pouco. E também no Facebook eu coloco muita coisa. É isso aí, nós agradecemos a sua presença hoje aqui no programa Karen Parada Entrevista, contar um pouquinho de quem você é, falar sobre a sua arte. Já deixo a dica, então, para que vocês acompanhem a Silvana nas redes sociais. Gratidão, Silvana, muito sucesso aí, muita luz em seu caminho. Muito obrigada a todas que seguiram, todas e todos e todas que seguiram. É muito bom poder falar da cidade da gente, né? Dessa cidade que ela tem muitos artistas, ela tem muita arte, ela cultua muito tudo isso, então para as pessoas procurarem conhecer mais dos artistas daqui, seguirem as redes, visitarem os museus, que os nossos museus são muito bons, muito importantes, e é isso, Karen, essa oportunidade, sim, foi mesmo muito... agradeço muito essa oportunidade e continue assim, com essa sua força, essa sua alegria de mostrar o que a gente tem, de valorizar, porque somos nós, né? Somos fortes enquanto estamos juntos. Gratidão, Silvana. Vou continuar acompanhando aí o seu trabalho pelas redes e sempre que tiver novidades, nós vamos estar colocando por aqui. E a você, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nós temos um encontro marcado no próximo programa Karen Parada Entrevista. Você fica agora com a mensagem da Letícia Gebaile no Minuto da Lê. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Gebaile, apresentadora, e hoje vim falar sobre novas experiências. Eu sei que muitas vezes nós nos mantemos na nossa área de conforto e não saímos dela. Mas é muito importante que busquemos experiências novas. Novas coisas, como aprender um novo idioma ou uma nova dança. O que você quiser. Apenas experimente coisas novas. Um beijo, espero que você tenha um ótimo dia. Tchau, tchau, até amanhã. Esse foi mais um Minuto da Lê. Tchau!